Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos que, com a graça de Deus, tiverem acesso de ouvir mais uma palavra, uma reflexão da palavra de Deus, que possa servir de edificação, ensinamento para nossas vidas. Um texto aqui no livro de Lucas, capítulo 13, e o versículo de número 11 e o versículo de número 16. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Jesus disse no 16: E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. A gente vê aqui, irmãos, que essa mulher, ela ia para a sinagoga, participava dos cultos, das reuniões, escutava o ensinamento, as paraxá, a palavra. Todos os sábados, como judia que ela era, ela estava sempre na sinagoga, ouvindo o ensinamento, a palavra, mas ela andava curvada. E aquela forma que ela andava, encurvada, era um espírito que empurrava ela para baixo. Mas ela participava dos cultos, estava na sinagoga e ninguém notava isso. Achava que aquela maneira que ela estava era uma enfermidade comum, um problema que deu na coluna, por ser... A Bíblia não diz a idade dela, mas se diz que ela tinha mais de 18 anos de enfermidade. Ela não era uma criança, ela era uma mulher, ela tinha mais de 30 anos para lá, podemos dizer assim. Só de 18 anos ela tinha de enfermidade. Então você veja, 18 anos indo para a sinagoga enferma. E Jesus observou que aquela enfermidade era causada por um espírito, um demônio. Aí hoje você está em casa, passa o dia na televisão, fazendo as suas coisas também de casa, ou a sua rotina normal. Mas quando você chega no culto, sua cabeça começa a doer, começa a dar inquietação, começa às vezes a sentir dores, e você acha que essas coisas é normal. Aquela mulher era mais crente que eu e você, mas tinha um espírito acabando com a saúde dela. Não é porque você lê a Bíblia, não é porque você é crente. Aquela enfermidade foi causada devido a alguma brecha. Houve algum princípio. O mundo espiritual, ele é mais real do que a minha camisa, do que a comida que você come. Ele é real. Invisível, mas é real. E aquela mulher sofria por causa disso. Você veja que quando Jesus vai curar o jovem lunático, Jesus pergunta ao pai do menino para nos trazer uma lição. Quando foi que isso começou? E o pai do menino diz, desde a infância, ou seja, a brecha foi ali. E às vezes você não leva as coisas a sério. Continua sofrendo, continua com esse problema de enfermidade, achando que é uma coisa comum, normal, mas em muitos casos é normal, mas em alguns casos não é. É uma investida do diabo, é uma investida do mal. E isso, irmão, irmã, quem estiver ouvindo, só vai sair com jejum, oração, levando as coisas de Deus a sério, com seriedade, sendo
alguém que vai procurar realmente praticar a palavra de verdade e não viver numa fantasia, nem numa hipocrisia, uma imagem que mostra que está praticando, mas não pratica, aí você não vai ter força de nada. Mas se você começar a praticar a palavra, começar a observar como é que está a sua vida, a sua conduta, e você vai analisar e dizer, puxa, o que é que está acontecendo isso comigo? Em algum ponto eu estou errando, eu estou falhando, em algum ponto eu estou dando uma brecha para que essas coisas venham acontecer comigo. Não, irmão, mas eu sou baseado no Espírito Santo, tudo bem. Ah, mas eu tenho uma Bíblia, tudo bem. Eu escuto hino direto, tudo bem. Mas se você deu a brecha e Satanás entrou, você vai ter que fechar, vai ter que tirar ele. Por quê? 18 anos, irmão. E tava lá na sinagoga. Eu imagino ela indo pra sinagoga e alguém dizendo assim, eita, vai pro culto de novo, né? Que essa dor na coluna, né? Esses problemas, né? Ah, isso aqui é... Faz tempo que eu tenho isso. Quando Jesus olhou para ela, Jesus deu o raio-x dele e disse, não, isso aí é um demônio que tá acabando com a vida dessa mulher. Tá brincando, né, irmão? Tá brincando com as coisas espirituais. Tá brincando com pessoas que têm uma má intenção no coração. É? Isso não é moleza não, irmão. Não é brincadeira não, é coisa séria. Aquela mulher ia morrer assim. Se Jesus não intervisse. Está na hora de buscar essa intervenção, irmão. Está na hora de parar de rasgar as vestes e rasgar o coração. Dizer, meu Deus, eu não quero essa vida não. Eu não aceito isso na minha vida não. Não é que você vai querer de toda forma, não, eu não aceito. É você analisar, irmão. É você observar. Sou um cristão sério, levo a palavra de Deus a sério, procuro ser fiel aos meus compromissos com Deus e com as pessoas. Onde é que eu estou errando? Qual é a brecha que eu estou dando? Para que o inimigo tenha essa força na minha vida. Tenha essa força sobre o meu filho. Tenha essa força sobre a minha mãe. Sobre o meu irmão. Onde é que eu estou tendo essa falha? Que ele tem essa força. E acaba lançando meu irmão nas drogas. Minha irmã na prostituição. Meus pais na bebedice. Eu sou um cristão sério. Como é que eu peço a Deus? Eu apresento a Ele e continua na mesma. Aí, pelo raio-x da palavra, o eterno Deus vai começar a lhe mostrar. Para você sair dessa situação. As enfermidades, irmão, ela pode ter causa tanto física, tanto psicológica, quanto espiritual, irmão. A Bíblia diz que vinha um espírito e atormentava Saul. Um espírito, tirava a paz dele. A gente vê que Jesus curou pessoas de cegueira e era um demônio que estava causando. Curou pessoas de surdez e era um demônio que estava causando. A pessoa nasceu normal, mas o demônio estava causando aquilo. Os espíritos de enfermidade. Mas, se a gente buscar o auxílio do Senhor, se a gente procurar renovar o nosso altar, fazer uma limpeza no nosso altar, acender o fogo do Espírito de novo, esses ratos, essas cobras, essas baratas vai sair, irmão. Essas coisas ruins vai sair. Mas para isso você precisa entrar numa batalha. Você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa se humilhar. Você precisa reconhecer quais os caminhos que você tomou, está tomando e dar uma volta. E dizer, não, não é por aí não. É por aqui que eu vou andar. É por aqui que o Senhor me quer. É por aqui que eu vou viver. Por quê, irmão? Se não, você vai viver assim.
vai viver assim, levando a sua vida, sendo escravo do inimigo, sendo crente, andando com a Bíblia, mas sendo escravo porque você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Você vai continuar escravo. Em vez de servir ao Senhor, você vai estar servindo ao inimigo, achando que está servindo a Deus. Muitas enfermidades são causadas por espíritos. Muitos males. A Bíblia diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Cilada, irmão. Seta. E de repente você está ali, irmão. Mas Deus pode te curar, restaurar a tua saúde. Tem pessoas que têm problemas de origem espiritual, demônio atormentando. Aí vem um servo de Deus, sincero com Deus, que procura meditar na palavra, praticar a palavra. Aí diz assim: ô fulano, tem jeito para isso aí, rapaz. A gente vai orar. Mas começa a fazer assim. Vai mandar na minha vida. É mais santo do que eu. É o santão. Não, é o santão. Então você vai continuar afundado, porque quando Deus manda alguém lhe orientar, você não quer. Então continue. Continue sofrendo. Continue chorando. Continue pedindo oração. Ô irmão, aquele problema. Qual é o problema? Faz 10 anos, irmão, que eu tô com esse mesmo problema. 10 anos, irmão. Mas nesses 10 anos você não mudou nada na sua vida. Não melhorou nada com Deus. Continua levando aquela mesma vida de estar dando brecha, dar lugar a coisa errada. E pede oração. Vai continuar pedindo. Vai continuar pedindo. Porque Deus não é menino. O diabo diz assim, ó. Ele me dá a brecha. É ela que me dá, é por isso que eu tô ali. Mas ele diz que é teu servo, mas ele me dá a brecha. Aí Deus olha e diz, um corpo não pode ocupar o mesmo lugar no espaço, dois corpos. Ou é uma coisa ou é outra. Aí quando Jesus chegou, Jesus disse à mulher, o Espírito, sai daqui, porque aqui só tem lugar para um só. Bendito seja o nome do Senhor. Mas se não aceitar o conselho, a orientação do Senhor, vai continuar assim, irmão, fermentado. Não. Escuta a palavra, escuta a orientação, e humilha, reconhece. Realmente, Senhor, eu preciso tomar uma atitude. Realmente eu preciso mudar. Conheço pessoas, irmão, que tinham problemas e Deus trabalhou e libertou, irmão. Dê a ele o lugar, o espaço necessário. Ele pode fazer isso. Mas ele precisa de um lugar. O apóstolo Paulo disse assim, não dê lugar ao diabo. Então se você dá lugar ao diabo, você também dá lugar a Deus. Qual é o lugar que você está dando? Qual é o espaço? É a Deus ou é ao diabo? Não, irmão, eu sou crente, eu sou crente, eu. O diabo também é crente, ele crê em Deus que estremece. Está escrito no livro de Tiago. O que faz a diferença é a prática da palavra. Somente. Não é nada mais. Não tem nada mais assim de uma fantasia, não. É praticar a palavra somente. Não precisa de mais enfeite, não. Praticou. De verdade, com sinceridade. Você tem de Deus o auxílio.